Aleluia, glórias a Deus, irmãos. Vamos baixar as nossas cabeças e colocar este momento diante do Senhor em oração. Pai amado, bendizemos e exaltamos o Teu santo nome. Te agradecemos por mais um culto de adoração ao Senhor. E eu te peço graça para ministrar essa palavra. Me dá, Senhor Deus, a clareza e a unção necessária para falar no Teu nome. E que todos sejam abençoados com esta ministração em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar hoje, meu irmão, uma palavra com você e o tema dela é quase lá. Eu quero falar de um personagem bíblico, um personagem que foi ímpar na Bíblia, pelas suas características, pelos seus feitos, pela forma como Deus se relacionou com ele. E eu vou começar do final da história da vida desse homem e depois vou voltar para o começo, explicando gradativamente tudo o que aconteceu. Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, no verso 1, e eu vou estar falando sobre Moisés. Deuteronômio 34, verso 1 diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade e de Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, de Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Então, esse foi o último momento da história e da vida de Moisés, quando Deus toma Moisés para si, toma a sua vida para si, ele morre. E o curioso dessa história é que Moisés ele chega até a terra prometida, do alto de um monte. Ele olha toda a terra que hoje é a terra de Israel. Deus mostra para ele toda a extensão e diz assim: essa é a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, e agora eu vou dar aos filhos de Israel, porém você não entrará. E ali ele morre. O que aconteceu? O que passou com Moisés para que ele, sendo o libertador, o homem que tirou o povo do Egito para tomar posse da terra prometida, não conseguisse entrar nela? Moisés ele foi um personagem ímpar na Bíblia e podemos dizer na história. Moisés ele foi aquele que o Senhor disse que conversava com ele face a face. Moisés, quando subiu no Monte Horebe para conversar com Deus, a presença e a glória do Senhor era tão grande que Moisés desceu e o seu rosto brilhava. Nenhum personagem da Bíblia tem essa referência, que o seu rosto brilhava, tamanha a glória de Deus sobre a vida da pessoa. Deus brincou de esconde-esconde com Moisés. Deus falou: Moisés, olha, eu vou ficar escondido atrás da rocha e você vai me olhar pela fenda, eu vou colocar a mão. Quando eu tirar a mão, você vai poder me ver pelas costas. Homem nenhum teve essa experiência com Deus. Moisés era um cidadão ímpar dentro da Bíblia, pelo seu relacionamento, um grande legislador. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Também acredita-se que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Muitos salmos foram escritos por Moisés. Um homem tremendo de Deus. Mas vamos buscar a história dele desde o início. Abra comigo no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, no verso 10. O texto bíblico diz assim: Sendo já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Então o que está acontecendo aqui? Moisés, lembra da história? Quando ele nasceu, Faraó tinha mandado matar muitas crianças
dos filhos dos hebreus. Mas a sua mãe, a mãe de Moisés, pegou ele, guardou o menino, colocou num cestinho e colocou aquele cesto de junco no rio Nilo, para que alguém o encontrasse para criá-lo. E a filha de Faraó encontrou Moisés, então a filha de Faraó, agora ela pega aquela criança e, aconselhada por Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés, Miriam disse: olha, eu conheço uma mulher que pode criar essa criança, e vai e chama a própria mãe do Moisés. Então a filha de Faraó entrega Moisés de volta para a mãe, sem saber que era a mãe, né? E ali ela cria o menino. E a conversa era que, quando o menino crescesse um pouco, então ele seria entregue de volta para a filha de Faraó para ser criado e morar dentro do palácio. Então, verso 10 diz: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó. Então você consegue compreender que uma criança sendo criado pelos seus pais, os pais que o amavam, a mãe que o amamentou e tratou ele com todo carinho, de repente a mãe chega e fala: filho, é o seguinte, eu vou ter que te entregar para a filha do Faraó e você vai morar dentro do palácio, não vai mais morar com a sua família. Mas por que, mãe? Não, porque eu prometi para a filha do Faraó que você seria filho dela, então agora eu vou ter que te entregar. Imagina a ruptura emocional que aconteceu no coração de Moisés. Era uma criança ainda, mas tinha entendimento, e então ele viu, não é, a sua mãe o deixando, e agora ele está vivendo dentro do palácio. Moisés, então, ele vive como um príncipe, como filho da filha do Faraó, como neto do Faraó. Ali aprende toda a cultura, aprende tudo que tinha de religião, da cultura, enfim, do Egito. Aos 40 anos de idade, ele tem uma experiência. Ele sabia que era hebreu e que os hebreus eram o seu povo. Só que os hebreus, eles estavam escravizados, eles trabalhavam de forma servil ao faraó. Então, um dia, aquele homem que já está com 40 anos de idade, Moisés, ele vê um egípcio batendo num hebreu. Então, ele vai e mata o egípcio. Em outra ocasião, ele vê 2 hebreus brigando. Ele entra no meio da briga para apartar. Então, quando ele entra no meio da briga, vá até o capítulo 2, no verso 13. Diz assim: saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés. Então, quando Moisés ele vai defender aqueles 2 hebreus ali brigando, ele entra no meio para apartar a briga. Então, os hebreus eles se voltam contra ele e dizem assim: quem te colocou por juiz das nossas questões? Então, ele é rejeitado pelo seu próprio povo. Quando o faraó fica sabendo do que aconteceu, Faraó ameaça matar Moisés, então agora ele está sendo rejeitado pelo seu avô adotivo. Então veja, o crescimento do sentimento de rejeição dentro do coração de Moisés, porque primeiramente ele tem a rejeição, ainda que a mãe dele não o quisesse, mas ele tem o sentimento de rejeição pela mãe, porque ele foi dado para uma mãe adotiva. Agora com 40 anos de idade, ele tenta ajudar o seu povo, e o próprio povo o rejeita, não o aceita, sabendo que ele era hebreu também, mas ele morava como um príncipe no palácio, então não queriam ter aquele relacionamento com ele. Aí o faraó, sabendo que ele matara um egípcio, o ameaça de morte. Então agora ele está sendo rejeitado também pelo faraó, que era o avô adotivo. Ele foge e vai morar na terra de Midian. Na terra de Midian, Moisés passa 40 anos. Ali ele conhece uma mulher, casa-se com aquela mulher, tem filhos, constitui uma família, mas ele nunca mais volta a ter o relacionamento com os seus pais verdadeiros. Seus pais morrem, o tempo se passa,
ele tem uma ruptura cultural, uma ruptura familiar. Ele, com medo de morrer pela ameaça de Faraó, ele vai embora definitivamente e fica 40 anos longe de tudo. Emocionalmente, Moisés ele estava absorvendo, sendo criado dentro de um conceito de rejeição, rejeitado pela mãe, rejeitado pela família, rejeitado pelo próprio povo, ameaçado de morte, e agora ele vai se exilar em outra região e ali sobrevive e constitui uma nova família. Mas no capítulo 3 de Êxodo, Deus vai conversar com Moisés. Lembra da história da sarça ardente? Deus aparece na sarça e fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde você está é terra santa, e agora eu quero que você volte para o Egito para libertar o meu povo. Então olha o que está passando na cabeça de Moisés: como que eu vou voltar para lá para libertar o povo, se o povo não me aceita, o povo me rejeitou, a minha família adotiva também me rejeitou, porque o faraó me ameaçou de morte. Então, capítulo 3, no verso 11, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então aqui existe uma crise de identidade. Ele poderia dizer: não, eu sou da família real, fui criado como um príncipe, eu posso voltar lá a hora que eu quiser e entrar no palácio, porque eu não sou um estranho àquela casa, àquela corte. Pelo contrário, então eu poderia entrar lá a hora que eu quisesse. Essa talvez poderia ter sido uma resposta de Moisés para Deus, mas não, ele falou: quem sou eu para libertar aquele povo, o povo que me rejeitou? Então ele tinha uma crise de identidade, fruto daquele sentimento da rejeição. A gente avança até o capítulo 4, no verso 10, Moisés e Deus estão conversando, não é? E no verso 10 diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca, eu ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então, olha a crise de identidade, de sentimento de incapacidade que Moisés tinha, quando Deus está falando para ele: olha, não se preocupa com o que você vai ter que dizer. Não fui eu que criei a boca, não fui eu que criei o cego, ou o que vê, ou o surdo, ou o que ouve, não sou eu quem faço todas as coisas. Eu, Deus, estarei contigo, Moisés, pode ir. Moisés diz: não, envia outro, menos a mim. Então Deus ali fica bravo, né, e fala: olha, vamos fazer o seguinte, o seu irmão Arão, ele vai com você. Ele será um profeta e você vai ser como um Deus para ele, ou seja, você vai dizer a Arão o que ele tem que falar e ele vai falar com o faraó, ele vai intermediar, ele vai ser o profeta que vai falar com o faraó e você vai trazer as mensagens de Deus para Arão e assim vai ser. Então Moisés ele volta, se encontra com Arão e ali ele conta tudo o que aconteceu e começa toda aquela história de Moisés indo a Faraó e dizendo para Faraó: liberta o meu povo para que vá ao deserto prestar culto ao Senhor. E Faraó diz: não vou fazer isso, não vou libertar. Vocês estão querendo ir para o deserto fazer festa, vocês estão ociosos demais. Então Faraó ele pega e agora aperta com os hebreus, e fazendo com que eles tenham que produzir mais tijolos e trabalhar com mais afinco. Ele multiplica as exigências no trabalho e olha só o que aconteceu. Vamos ao capítulo 5, no verso 20. Diz assim: quando saíram da presença de Faraó, ou seja, Moisés e Arão foram falar com Faraó. Então, quando saíram da presença de Faraó, encontraram
Moisés e Arão que estavam à espera deles. Eles disseram que os hebreus, né? Então, Arão e Moisés saíram da presença de Faraó e vieram se encontrar com os hebreus. E lhe disseram: olha, o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então o que os hebreus falaram? Olha, Moisés, veja o que vocês estão fazendo, porque vocês foram lá falar com o Faraó e agora é como se vocês estivessem dando uma espada na mão de Faraó para nos matar, porque o Faraó está nos afligindo. A nossa vida piorou muito, Moisés, desde que você chegou aqui, desde que você colocou o pé novamente no Egito, tudo piorou para nós. Então, mais uma vez, o sentimento no coração de Moisés de rejeição. Moisés fazendo tudo aquilo que Deus havia mandado. Moisés na direção de Deus, obedecendo ao Senhor, e o povo murmurando, e o povo rejeitando e não compreendendo que Deus era poderoso para fazer milagres. Mas aí o Senhor diz: vocês vão ver que com mão forte eu os tirarei do Egito. Então daqui para frente começam as 10 pragas. As pragas vão acontecendo, os sinais vão acontecendo, Moisés lança uma palavra profética a praga vem e Deus está se manifestando e os milagres acontecendo, até chegar na última praga, que era a morte dos primogênitos. Ali eles fazem a Páscoa, comemoram aquela Páscoa que era a passagem, né? A passagem do Egito na direção da terra prometida, a passagem do anjo do Senhor que passaria para trazer juízo contra o Egito. Então o povo sai, todos os hebreus saem. A Bíblia diz que um misto de pessoas insatisfeitas com o Egito também saem junto. Então Moisés está liderando ali um número muito grande de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas, e eles vão andando na direção do Mar Vermelho. Chegando na frente do Mar Vermelho, não tinha como passar pelo mar, eles olham para trás e vem Faraó com os seus soldados para atacá-los. Então a gente avança até o capítulo 14, e no capítulo 14 a gente encontra no verso 10: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Então entenda, todos eles estavam ali diante do Mar Vermelho, eles estavam saindo libertos do Egito, mas o povo estava dizendo: Moisés, por que você fez isso? Por que você nos tirou do Egito e nos trouxe para cá, para morrermos aqui? Então Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Moisés pega o cajado, toca nas águas e o mar abre. No momento que o mar abre, todos os hebreus correm e atravessam o mar. Depois que o último hebreu passa, e agora já estão os soldados de Faraó entrando no mar pelo mesmo caminho, então Deus fecha o mar e os egípcios morrem, os soldados morrem ali. Do outro lado da margem, então agora o povo hebreu olha para trás e vê o Egito pela última vez. A partir de agora eles foram arrancados do Egito pela poderosa mão do Senhor, passaram pelas águas para uma nova vida com o Senhor. E aqui tem uma tipificação de um batismo, né? Fomos tirados da vida do velho homem, do pecado, passamos pelas águas do batismo e agora somos nova criatura com Jesus. Tem uma tipificação aqui. Então eles saem agora na direção da terra prometida, e logo na sequência, no capítulo 16, olha o que acontece. Capítulo 16, verso 2: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne
e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então, mais uma vez, o povo começa a brigar e a murmurar com Moisés, dizendo: Moisés, por que você nos trouxe para cá? Antes tivéssemos morrido no Egito, lá pelo menos tinha panela com carne, e aqui nós viemos para morrer nesse deserto. E o povo não estava entendendo que era a mão de Deus fazendo todas estas coisas, que não foi Moisés, numa decisão humana e irracional, que decidiu fazer tudo aquilo, mas era a mão de Deus operando milagres para salvar o povo. Entenda, eles viram as 10 pragas, os sinais de Deus, eles sabiam que havia um agir sobrenatural do Senhor, tratando de toda aquela questão. O mar vermelho abriu de forma sobrenatural e eles atravessaram. Chegando do outro lado, começaram a brigar com Moisés e diziam: antes tivéssemos morrido lá, porque você nos trouxe para morrer no meio do deserto. Entenda uma coisa, nós podemos tirar a pessoa de uma casa bagunçada e colocá-la numa casa nova, mas se a mente dessa pessoa não for transformada, a casa nova vai virar uma bagunça também, porque tirar o indivíduo de um lugar e colocar no outro não muda a sua história, mas o que muda a história de uma pessoa é a conversão do coração, é a transformação da mente. E o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo, continuavam com mentalidade de escravo, continuavam com uma mentalidade medíocre, continuavam com uma interpretação errada das coisas. O filtro dos olhos deles eram os filtros das dificuldades, mas não o filtro de quem podia enxergar um Deus que faz milagre. E assim, Moisés ora a Deus e Deus fala: olha, não se preocupa, você vai orar e amanhã vai cair maná, vai cair alimento do céu, e também as codornizes vão vir voando e as pessoas vão poder pegar as codornizes e vão poder comer. Então, no dia seguinte, tinha comida em fartura para todos, e durante os 40 anos que esse povo ficou no deserto, todos os dias caía comida do céu. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, somente aqui, comida caindo do céu de uma forma sobrenatural por 40 anos. Então, todo o agir de Deus com aquele povo era sobrenatural. Eles tinham mais que condições de acreditar nos milagres de Deus, porque eles vivenciavam milagres diariamente. Não havia água para beber. E o povo murmurou mais uma vez. Capítulo 17, no verso 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? O que eu vou fazer agora com esse povo? Só lhes resta me apedrejar. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo na mão o bordão é o cajado, né? Com o que feriste o rio, e vai. Eis que estarei adiante de ti, sobre a rocha no Horebe. Estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então, quando o povo começou a murmurar mais uma vez, não acreditando no Deus que fazia milagres, mas dizendo: Moisés, você nos trouxe para cá, por quê? Para nos matar de sede. Então Deus falou: Moisés, sobe na pedra no Horebe e você vai ferir a rocha, você vai pegar o seu cajado e vai bater na rocha. Quando você fizer isso, da rocha sairá água e vai matar a sede de todo o povo. E aqui existe uma tipificação de Cristo. Jesus Cristo é a rocha. Jesus Cristo, ele é a fonte da água da vida. Então, quando Moisés ele bate na rocha, rio de água potável sai, tipificando que em Jesus
um rio de água viva flui para trazer vida a todo pecador, para trazer vida a todo aquele que está destruído, para trazer vida àquele que está vivendo na desgraça, mas pela graça somos salvos mediante a fé. Então, quando a rocha foi batida, fluiu um rio que trouxe vida, matou a sede de toda aquela população. Tipifica Jesus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Bateram em Jesus na cruz do Calvário para que dele saísse rio de água viva. E se hoje eu e você somos salvos, é porque aquela rocha que foi ferida jorrou água sobre a minha vida e sobre a sua, e por isso hoje temos salvação e vida eterna. Mas o povo não compreendia os milagres de Deus, o povo não entendia que Deus queria dar a eles a promessa de Abraão, uma terra que mana leite e mel. Eles conheciam a promessa, eles conheciam o Deus, eles vivenciavam o milagre, no entanto, estavam o tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando, o tempo todo ofendendo Moisés. Então Moisés, ele estava cumprindo o chamado e o propósito que Deus tinha para a vida dele. Tudo que Moisés fazia, Deus ia junto com Moisés. Certa vez, um monte de cobras entraram no arraial onde os israelitas estavam. Então, as cobras começaram a picar as pessoas. Deus falou: Moisés, pegue um cajado, esculpa uma serpente de bronze, levante essa serpente de bronze no meio do arraial. Todo ferido que olhar para a serpente, esse será salvo, será curado do veneno, não morrerá. Então Moisés, ele faz aquilo, esculpe a serpente, levanta no meio do arraial, e todo o que estava picado por cobra, que olhava para a serpente, ficava curado imediatamente. Outra tipificação de Cristo, porque Jesus Cristo, ele foi levantado na cruz do Calvário, e todo aquele que olha para Jesus é salvo, é curado do veneno de Satanás, daquela serpente maldita que tenta destruir as nossas vidas. Então, Moisés, ele cumpria as tipificações que Deus fazia, ele cumpria todo o papel profético que Deus queria que ele cumprisse. Tudo aquilo que Moisés fazia tinha a mão de Deus operando através da vida dele. Só que o povo o rejeitava, o povo falava mal dele, o povo murmurava. Em certa ocasião, um levita, um homem da tribo de Levi, chamado Coré, se levanta juntamente com a sua família e alguns agregados, chega para Moisés e fala: Moisés, por que você acha que nós temos que te obedecer? Por que você pensa que nós temos que te seguir? Você acha que Deus só é contigo? Deus também não é conosco? Deus também não pode falar conosco? Então vamos fazer uma prova com Deus se nós temos que seguir a tua liderança ou a minha. Então um homem se levantou para contestar a liderança de Moisés. Moisés orou a Deus e falou: Senhor, julga essa questão. Então Deus falou: apartem-se todos de Coré e do seu grupo. Todo o arraial se apartou de Coré e do grupo. A Bíblia diz que de repente o chão se fendeu. Coré com a sua família e os que estavam com ele foram engolidos pela terra. Ou seja, aqueles que se levantavam contra Moisés, Deus entrava com juízo, defendia Moisés. Moisés era um homem tremendo nas mãos de Deus. Certa ocasião, o próprio Arão, irmão de Moisés, e Miriam se levantaram contra ele. Arão e Miriam chegaram para ele e falaram assim: Moisés, você pensa que Deus só fala com você? Nós também somos profetas. Arão era sumo sacerdote, Miriam, profeta. Deus também fala conosco, e por que nós temos que só obedecer a você? Então a Bíblia diz que o Senhor desceu onde eles estavam, a nuvem do Senhor encheu o lugar. E Deus falou assim: com vocês eu falo em sonhos, com meu servo Moisés eu falo face a face. E a nuvem da glória de Deus saiu. Quando a nuvem da glória de Deus saiu, Miriam estava leprosa. E Miriam ficou leprosa por uma semana, depois Deus o curou. Mas era para dizer: vocês são meus servos, são meus profetas,
eu os escolhi, mas existe aqui uma hierarquia porque eu coloquei Moisés para liderar esse grupo. Então vocês devem fazer aquilo que ele está dizendo, porque sou eu que estou dando a direção para Moisés. Então Moisés também foi rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pelo povo, rejeitado no Egito, onde ele ia, as pessoas o questionavam e rejeitavam a sua liderança, rejeitavam o seu posicionamento. Deixa eu abrir um parênteses aqui, talvez você que está me escutando seja um líder, entenda, liderança é solitária. As pessoas vão questionar a sua liderança, as pessoas vão questionar as suas atitudes, mas o líder, ele não lidera para agradar pessoas, ele lidera para obedecer a Deus. Se Deus falar, bata na rocha, bate na rocha. Ore para vir as codornizes vão vir. Se é para vir o maná, assim vai ser. Se é para abrir o mar vermelho, o mar vai abrir. O líder tem que fazer aquilo que Deus manda e não o que as pessoas desejam que ele faça. Por isso a liderança é algo um tanto solitário. Mas deixa eu fechar o parênteses aqui. Então Moisés, ele o tempo todo sendo rejeitado a vida inteira e tentando se afirmar como uma boa pessoa, tentando se afirmar como um bom líder, tentando mostrar que tudo aquilo que ele estava fazendo era para o bem das pessoas, ainda que as pessoas não compreendessem da forma correta, mas o coração dele foi contaminado por um espírito de rejeição, um sentimento de rejeição. E essa é uma porta aberta que Satanás trabalha de uma forma tremenda na vida das pessoas. Quando as pessoas elas se sentem rejeitadas ou mal compreendidas, então Satanás entra nessa brecha emocional para bombardear a vida da pessoa e tirá-la do propósito que Deus tem para a vida dela. No momento em que um indivíduo com raiz de amargura, ferida de alma, sentimento de rejeição, deixa com que essa influência domine o seu coração. Então a pessoa não é mais dirigida pelo Espírito Santo, mas é dirigida pelo emocional, pela sua alma, pelo que o seu coração está dizendo. Vamos continuar aqui na história. Números capítulo 20. Vamos até lá. Números no capítulo 20, no verso 2, diz assim: não havia água para o povo. Novamente aqui uma história igualzinha àquela primeira, né? Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste essa congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? É a mesma fala, anos depois, um tempão depois, o povo vendo o milagre de Deus. Durante o dia, uma nuvem fazendo sombra, durante a noite, uma coluna de fogo aquecendo e iluminando, maná caindo do céu, Deus fazendo milagres e o povo reclamando. Verso 5: por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o rosto, e a glória do Senhor apareceu. Veja que Moisés já é um homem aqui, está já no final da sua vida, né? 100 e tantos anos. Moisés morreu com 120 anos, já está aqui no final da sua vida, e ele vai e se lança com o rosto em terra para chorar, para clamar a Deus, para falar: Deus, tem misericórdia. O povo continua murmurando, o povo continua sem fé, o povo continua reclamando o tempo todo e sem acreditar que o Deus provedor, o Deus de milagre, pode fazer milagre. A glória do Senhor apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta ao povo, tu, Arão, teus irmãos, teu irmão, e diante dele falai
a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Presta atenção, qual foi a ordem que Deus disse para Moisés? Vá até a rocha e fala com a rocha, diga à rocha para dar água. Da primeira vez, Deus havia dito para bater na rocha, e agora Deus falou, fale para a rocha, peça água, e vai sair água. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Presta atenção, Deus havia dito, vá lá e fale com a rocha. Moisés, ele diz assim, presta atenção aqui, o povo, congregação, bando de rebelde. Deus não mandou xingar o povo de rebelde, ainda que eles fossem. Deus não mandou, a intenção de Deus era saciar a sede dos sedentos. Não era brigar com eles, porque se Deus quisesse brigar com eles, teria feito. Mas Deus falou, peça para a rocha e da rocha vai sair água. Deus queria matar a sede do povo. E Moisés, ele vai e diz, presta atenção aqui, povo rebelde, não poderemos nós tirar água da rocha? E ele pega o cajado e não fala com a rocha, ele dá 2 pauladas, fere a rocha 2 vezes. Como Deus queria matar a sede de todo sedento, saiu água da rocha. Mas veja o que aconteceu. Verso 12, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Naquele momento, Moisés ele perdeu a cabeça. Moisés estava ferido de alma. Moisés não aguentava mais o povo rejeitá-lo. E por conta de uma raiz de amargura, de um sentimento de rejeição, Moisés desobedece a Deus. Moisés, ao invés de cumprir a palavra profética que era peça para a rocha, ele tinha que chegar diante da rocha e falar, rocha, dê água, só isso. E a rocha daria água porque era milagre da parte de Deus. Mas ele, com raiva do povo, xinga o povo de rebelde, pega o cajado, dá 2 pauladas na rocha. Deus não mandou fazer nada disso. Então Deus fala, porque você fez isso e não glorificou o meu nome, né, nessa situação, vocês 2, Arão e Moisés, não farão este povo entrar na terra prometida. Moisés chegou quase lá, mas não chegou ao destino. Por quê? Porque uma raiz de amargura o impediu de obedecer a Deus, um sentimento de rejeição, de incompreensão, um sentimento de alguém que não aguentava mais ser ofendido e humilhado, fez com que ele desobedecesse a Deus. Então presta atenção, meu irmão, no que eu estou falando. Se você tem raiz de amargura no seu coração, sentimento de rejeição, se você tem sentimentos na sua alma que estão afligindo o teu emocional, Satanás ele vai tentar trabalhar nisso para tirar você do foco, do objetivo e do destino que Deus tem para a tua vida. Porque você, ao invés de ser guiado pelo Espírito Santo, vai acabar sendo guiado pela sua alma. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos andar na carne, mas temos que andar pelo Espírito. O que significa isso? Andar na carne é guiado pelo meu emocional, mas andar pelo Espírito é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas quem tem raiz de amargura, como Moisés tinha, não consegue ser guiado pelo Espírito de Deus, porque a ferida de alma acaba falando mais alto. Então, meu irmão, se você quer ter sucesso e alcançar os destinos da sua vida, você tem que identificar aonde as feridas estão na sua alma e falar, Senhor, arranca isso de mim, arranca essa raiz do meu coração, arranca isso para que eu possa obedecer a Tua voz.
Moisés, ele não tinha que ofender o povo, ele não tinha que dar essa tacada, né, para cima do povo, ele tinha apenas que obedecer o que Deus falou. Deus falou, peça para a rocha, era para pedir, não era para bater na rocha, mesmo porque essa rocha tipifica Cristo, tipificava Cristo na segunda vinda. Da primeira vez a rocha apanhou, Jesus foi crucificado e dele fluiu um rio de água viva. Mas na segunda vez que Jesus vier, homem nenhum vai tocar nele. Então aquela tipificação de Jesus pela segunda vez, ela foi destruída porque Moisés não obedeceu o que Deus falou. Da segunda vez, basta pedir à rocha que ele dá água viva. A rocha não precisa ser ferida a segunda vez. Jesus não precisa ir para a cruz mais uma vez. Hoje, basta nós chegarmos diante da rocha que é Cristo e falar, Jesus, me dá a água da vida. Então ele vai jorrar água da vida sobre as nossas vidas. É só pedir e pela graça somos salvos. É só clamar e o Senhor nos ouve. Não é necessário bater mais, porque ele já sofreu na cruz do Calvário todo o sofrimento que tinha que acontecer. Foi a obra completa. Nada precisa ser feito a mais. Apenas crer pela fé. Quando Moisés ele bate na rocha, ele estraga a tipificação de Jesus. Então, Deus fala, porque você fez isso, você não vai entrar na terra prometida. Moisés chegou quase lá, mas não foi até o final. E olha que Moisés, como eu disse no começo, era um indivíduo ímpar. Ninguém na história foi como ele. Ninguém na história teve as experiências que ele teve. Ninguém na história foi esse libertador, legislador, que viu a glória de Deus, que teve essas experiências fantásticas e tremendas. Mas o sentimento de rejeição fez com que ele desobedecesse a Deus. E a minha pergunta é, você tem sentimento de rejeição? Você tem algum sentimento que tem atrapalhado as respostas na sua vida? Porque suas respostas elas estão sendo pautadas naquilo que a sua mente acha, mas as suas respostas têm que ser pautadas naquilo que o Espírito Santo deseja para você. Por isso que nós temos que produzir fruto do Espírito e não o fruto da carne. O fruto da carne é produzido por uma alma doente, mas o fruto do Espírito, ele é produzido por um coração sadio, curado pelo Senhor. Hoje Jesus Cristo, ele quer curar a tua alma. Ele quer tocar nos nossos corações e arrancar toda a raiz de amargura, todo o sentimento de rejeição, tudo aquilo que pode estar atrapalhando o bom convívio com os irmãos, porque Moisés, infelizmente, não conseguia ter um bom convívio, até os irmãos de sangue o afrontaram. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Peça para que o Espírito Santo de Deus fale com você agora. E se tem alguma coisa no teu coração que precisa ser perdoado, se você precisa liberar perdão, ou se você tem um sentimento de rejeição e Satanás tem trabalhado nesse sentimento de rejeição, um sentimento de culpa, sentimento de amargura, ou se algum sofisma e alguma mentira de Satanás entrou na sua mente e no seu coração, tentando te colocar para baixo, hoje é o dia que o Senhor quer arrancar essa raiz e quer te colocar para cima, porque Ele te salvou para ser um servo de Deus poderoso nas mãos dEle. E Satanás não vai te tirar do foco, não vai te tirar do destino, não vai te tirar dos propósitos que Deus tem com a tua vida. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai amado, eu quero colocar cada um que está me escutando diante de Ti. Talvez essa pessoa que está me ouvindo, ela está chorando por dentro, porque ela foi humilhada, ofendida, mal compreendida, debocharam dela, fizeram bullying com ela. Quando ela fala, as pessoas dão risada. Quando ela se expressa, é criticada. Quando ela tenta fazer alguma coisa boa para alguém, não é reconhecida. Então esse sentimento de rejeição e de desprezo pode causar um mal lá na frente, onde a pessoa
pode se afastar de ti, Pai, não queremos isso. Ela pode esfriar o seu coração no relacionamento contigo, nós não queremos isso. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca agora no coração de cada um e arranca essa raiz do mal, arranca esse sentimento do desprezo, da incompreensão, arranca toda a raiz de amargura e te peço, Espírito Santo de Deus, ministra o bálsamo de cura agora. Passa, Senhor, na casa de cada um, toca nos corações agora, enxuga a lágrima, tira da mente de cada um a mentira que Satanás colocou. Você que está me escutando, você é importante para Deus. Você que está me escutando, você foi escolhido por Deus. O Senhor te salvou, perdoou os teus pecados, teu nome está escrito no livro da vida. Não perca a comunhão com Deus, não perca o amor de Deus que Ele tem por você, para que você possa dar aos outros também. Arranca agora de uma vez essa raiz e comece a viver pela fé uma vida abençoada, uma vida livre de sentimentos, uma vida que corre a carreira cristã e alcança o destino que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero profetizar um novo começo para você. Quero profetizar sobre a tua vida. Se você recebeu essa palavra e pediu para o Espírito Santo de Deus arrancar as raízes, hoje começa uma nova história e um novo sentimento nasce no teu coração. O sentimento de amor e de paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz.